a constituição da nossa consciência, da minha peculiaridade como ser humano, vem a partir da relação que eu estabeleço com o mundo, né? Então, isso já leva uma mudança importante, por exemplo, nas teorias, né? A gente desloca a ideia de identidade para a ideia de alteridade, tá certo? Né? Nas teorias como essa, o valor está na alteridade. A minha relação com o ser humano se coloca na fronteira minha do mundo com que eu vivo com os seres humanos, tá certo? Né? Por isso que o Bakhtin vai dizer, né, que o que a gente faz é sempre dar um acabamento ao outro. Qual é o acabamento que a gente dá às crianças que chegam para nós, né? As questões educativas, que aí entra a relação de alteridade, né? Porque, por exemplo, uma das questões que essa teoria vai nos mostrar se o ser humano é um ser de linguagem, não existe ser humano, né, que inserido, claro, no mundo social, que não desenvolve linguagem. O que a gente vai desenvolver são formas diferenciadas de linguagem. Inclusive, por exemplo, né, o Vygotsky, quando ele vai estudar, que era o termo usado na época lá, nos estudos da defectologia, que era o termo usado para as crianças que eram chamadas crianças que tinham defeito, né, com algum desenvolvimento anormal, era o termo que era usado, né, na Rússia. Então, ele tem um livro, ele tem um tomo que foi organizado pela família, que é só sobre os estudos de defectologia dele. O que ele vai desconstruir na época de forma que eu acho brilhante, porque se isso é muito comum hoje, ele faz isso nos anos 30, né, gente? Ele vai dizer isso, olha, uma criança, né, que é cega, que é surda, tal, não é que ela tem um defeito, ele até fala de defeito primário e secundário. O importante não é o fato dela ser cega, por exemplo, né? O problema é que ela vive num mundo que não dialoga com a linguagem que ela usa no mundo. Aí ele vai dizer, o problema é que nós não conhecemos as linguagens diferenciadas dos seres humanos. E aí esse é o desafio pedagógico que eles não se colocam, né? Tanto que ele fala, assim, ele fala nessas crianças que estão ditas com defeito, né? Ele vai dizer, o problema não é o defeito primário, o problema é o defeito que ele chama de secundário. Ele fala, por exemplo, o problema não é a criança ser cega, o problema é que ela vive num mundo de seres videntes, né, cuja linguagem espacial, escolar, da cidade, seja o que for, não dialoga com a sua forma de ser de linguagem no mundo. Aí ele vai dizer isso. Qual é o papel nosso, né? Como pedagogos, né, professores, né? Porque ele defendia muito uma ciência que é a gente na geografia tem esse termo hoje, né, pedologia, que é o estudo do solo, mas na época a pedologia era o estudo do desenvolvimento da criança. Essa ciência desapareceu depois, né, provavelmente com a criação da psicologia, né, que um dos papéis da pedologia é compreender essa questão do ser humano como ser de linguagem, né? Então, por exemplo, né, se a gente cria a mesma situação social do desenvolvimento, dando um exemplo, né? A gente cria uma situação social do desenvolvimento, como diz o Vygotsky, que é para você constituir o processo de entrada da criança no sistema de escrita alfabético nosso, né? Assim que a gente faz, né? Mas nem todas as crianças dialogam da mesma forma com isso, porque vem essa dimensão, né? O problema é que, às vezes, aquelas crianças, sei lá, que não aprendem de imediato, daquele jeito que a gente deseja, nós damos um acabamento para ela, que é muito um acabamento dado pela falta, né, daquela criança. Né, ela não aprendeu isso, por isso, por isso. E não por ela tentando compreendê-la como alguém que tem uma linguagem diferenciada, e que eu que tenho que tentar compreender como que eu vou dialogar com essa linguagem diferenciada, porque o que o Vygotsky diz é isso, cada um de nós é peculiar, né? Somos, ao mesmo tempo, seres singulares e coletivos, porque nós vivemos não na minha identidade, né? Por isso o Vygotsky, aí tem um lado também interessante que eu acho que
vou falar para vocês, mas que às vezes também alguns colegas não concordam, assim, né? Isso está escrito no material, assim, né? Ele não está nem no campo do positivismo clássico, mas também nem no campo do subjetivismo, porque ele não trabalha com a ideia do subjetivismo do sujeito no sujeito. Ele vai trabalhar com a ideia de que o sujeito é um sujeito peculiar que vivencia dimensões de alteridade sempre em situação de fronteira. Ou seja, a minha relação é uma relação comigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, essa relação comigo mesmo é uma relação com o mundo em que eu vivo. Entendeu? Tanto que ele faz questão de dizer isso. Ele fala assim, toda vez que uma criança aprende algo novo, ela muda a relação dela com ela mesma e muda a relação dela com o mundo. Né?